A gente tem Luciene Landim ao vivo conosco aqui no Tempo News, diretamente de Brasília, lá da sede do Tribunal Superior Eleitoral, que também vai comentar sobre essa escalada de tensão em São Paulo. Luciene, muito bom dia para você. Boa semana, semana que já começa agitada aí nas eleições, né? Bom dia, Léo. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Pois é, semana que começa agitada e uma cena amplamente repudiada no meio político. Esse debate em São Paulo ontem, né? A gente lembra que não foi um caso isolado. A campanha eleitoral em São Paulo já vinha com um histórico de troca de ofensas entre os candidatos, até que se chegou ontem a essa situação entre os candidatos José Luiz da Atena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB. Ambos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa, como a gente falou, a campanha em São Paulo já vinha em uma escalada de ofensas e ontem, nesse debate da TV Cultura, foram trocadas uma série de palavras chulas entre os candidatos. E a gente lembra que o debate promovido aí pelas emissoras ao redor do país é uma oportunidade para que os candidatos apresentem as propostas que têm para as cidades que disputam cargos. Essas propostas aí no campo da segurança pública, da educação, da saúde, meio ambiente, transporte e vários outros. E também que esses candidatos, é um momento para que os candidatos convençam os eleitores do porquê merecem os votos, do porquê merecem ganhar essa eleição. Então, houve aí uma série de trocas de ofensas mais uma vez. Por exemplo, Marçal começou questionando da Atena sobre quando ele pararia com a palhaçada e desistiria da candidatura. Essa palavra, entre aspas, palavras chulas usadas aí no debate. Na resposta, da Atena chamou o candidato do PRDB de bandidinho. Na réplica, Marçal chamou o da Atena de arregão e foi aí que a situação escalou, né? Da Atena, então, foi em direção a Marçal e o agrediu com uma cadeira. E essa cadeira era uma daquele modelo banqueta, daquele modelo alto, não era um objeto pequeno que Marçal sofreu aí na agressão. Então, foi uma situação que terminou na paralisação do debate e na expulsão de um candidato. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, alegou que perdeu a cabeça e que não pôde se conter. E já Marçal foi levado a um hospital em São Paulo e registrou o boletim de ocorrência contra a da Atena. Esse debate, realizado pela TV Cultura, teve regras mais rígidas por conta do histórico de ofensas que vinha acontecendo desde o início da campanha eleitoral. Foi estabelecido, por exemplo, redução no tempo de fala como punição para descumprimento do que foi definido e até a expulsão aí, dependendo de quantas vezes os candidatos descumpriam regras. O objetivo foi reduzir a disparada de ofensas entre os candidatos, objetivo que, infelizmente, não foi atingido. No dia 1º de setembro, como a gente falou aqui, né, essa é uma situação que já vinha se repetindo no debate na campanha eleitoral em São Paulo e no dia 1º de setembro, no debate realizado pela TV Gazeta, junto ao canal My News, da Atena já tinha deixado a bancada que ocupava e ido em direção a Marçal em um ato que foi entendido aí como uma ameaça. Ele desistiu de qualquer ação e pediu o direito de resposta ali na situação, mas é uma situação que mostra aí essa escalada de ofensas entre os candidatos em São Paulo que chegou às vias de fato ontem no debate da TV Cultura, Léo. Que situação, né, Luciene? A gente lamenta demais episódios como esse e Pablo Marçal a todo momento ali provocando, mas a gente nunca quer que uma agressão como essa seja feita, a ver como serão os desdobramentos agora nesse debate lá em São Paulo e que os ânimos fiquem mais calmos, é o que a gente espera, que tudo seja mais propositivo. E por falar em candidaturas, a gente tem também aí uma decisão do TSE que termina hoje o prazo, né, para o julgamento das milhares e milhares de candidaturas pelo Brasil. O que a gente tem de informação sobre esse prazo final, Luciene? Então, Léo, esse prazo termina hoje. A Justiça Eleitoral teve aí um mês para julgar as mais de 462 mil candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde o dia
15 de agosto, na verdade, né? Dia 15 de agosto foi o último dia para o registro dessas candidaturas. E desse total, 454.698 já foram julgadas. Isso dá mais de 98% dos pedidos cadastrados. 7.922 candidaturas estão cadastradas ainda, ou seja, pendentes de julgamento. E do total, 433.600 já foram aprovadas, 4.787 foram indeferidas, 7.438 candidaturas foram indeferidas sob júdice ou em prazo recursal. E a gente lembra aí que as candidaturas sob júdice, elas estão pendentes de alguma análise, de algum recurso na Justiça Eleitoral, mas os candidatos podem continuar em campanha e podem, inclusive, ter os nomes apresentados nas urnas eletrônicas no dia 6 de outubro, dia do primeiro turno, ou até no segundo turno, no dia 27 de outubro. E a gente lembra também outros casos de candidatos fora da disputa que não foram aí por indeferimento da Justiça Eleitoral. 6.528 candidatos no país renunciaram, desistiram da candidatura, 81 morreram e 71 candidatos tiveram as candidaturas canceladas em ato que partiu do partido político. Então, a gente está no último dia para o julgamento dessas candidaturas e a expectativa é que todas elas sejam finalizadas. Eu acompanhei essa situação ao longo do fim de semana. Por exemplo, hoje a gente tem aí 9.000 candidaturas que ainda precisam de análise. No sábado, esse número era de 14.000. Ontem, no domingo, era de um pouquinho menos, ali de 10.000. Então, há um esforço, há um mutirão da Justiça Eleitoral para concluir essa etapa do julgamento das candidaturas, inclusive para a publicação de todas as decisões até o final do dia de hoje, Léo. Perfeito, Luciene. Muito obrigado pelas suas informações. Até amanhã. Bom trabalho aí para você em Brasília. Obrigada, Léo. Até amanhã para os nossos ouvintes.